E olha só, nesse finalzinho de ano, quero fazer algumas reflexões com os irmãos, e hoje pela manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vou usar o sprayzinho. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Acredite, esse livro está na Bíblia. Se você está tentando achar aí, ele está em algum lugar da sua Bíblia, tá bom, irmãos? Eclesiastes capítulo 9, até o ano que vem você acha, amém? Você vá com perseverança, ou você pode acompanhar na tela. O pessoal da tela é rapidinho, é só digitar, já aparece, né? Então, Eclesiastes 9, do verso 1 ao 12. Olha que palavra realista do sábio do Eclesiastes, Salomão, rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, filho do rei Davi. E olha o que ele diz: tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Obrigado, Magnólia, obrigado pela água. Isso ninguém sabe. Vamos ler juntos essa última frase do verso 1? Ninguém sabe. Vamos ler juntos de novo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Que pessimista, né? Essa palavra, né, irmãos, dá uma impressão assim de ser pessimista. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Isso para os que morreram, ele fala. Verso 7. Portanto, vá e coma com alegria. Portanto, por causa disso tudo que eu acabei de falar, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que
tudo depende do quê? Do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Amém, irmãos? Que palavra, hein? A princípio parece ser uma palavra de um extremo pessimismo, para a gente terminar o ano. Ô, pastor, você tinha um outro texto para acabar o ano, não? Você não tinha um outro texto da Escritura para a gente terminar esse ano? Mas não é uma palavra de um pessimismo, na verdade é uma palavra de realismo, que é uma coisa que a gente está precisando hoje em dia no nosso mundo, na nossa sociedade. Gente realista, e também uma palavra de sabedoria. Queridos irmãos, nós estamos às portas de um novo ano, olhando para, e agora é natural que a gente olhe para o futuro, para o próximo ano, e nessa época é curioso, né? Nessa época agora começam as previsões, né? Os horóscopos. Você já leu o seu horóscopo hoje, né? Espero que não, amém? Então, não levante a mão, irmão, se você leu, você está, né? Mas começam as previsões. A gente vai ver isso na TV, sei lá, a vidente fulano de tal falando, né? E a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Começam também as simpatias, né? As simpatias para atrair coisa boa. Você conhece simpatia? Se você conhece uma simpatia aí, não conte, né? Por favor, e não pratique, por favor, né? Mas começam as simpatias, né? Comer lentilha. Quem é que vai comer lentilha aí na virada, né, para atrair riqueza, né? É lentilha, né? Os irmãos sabem aqui, tudo é lentilha, né, irmãs? É isso aí. As irmãs sabem, né? Depois, Chiquinho, assembleia, próxima assembleia, né? Tem uma boa, deixa a chave na porta, na fechadura, a chave na virada, para abrir portas para o próximo ano. Esse tipo de coisa, começam essas coisas, né? Enfim. Mas eu queria que a gente, nesse final de ano, olhasse para o futuro com o realismo aqui do Eclesiastes, o realismo desse sábio, desse pregador, desse mestre Salomão. Ele diz aí no verso 1 que quando a gente olha para o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele deixa isso muito bem claro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nem os justos e os sábios que estão nas mãos de Deus, amém? Nem os justos e os sábios, esse é um fato, nem os justos e os sábios que estão nas mãos de Deus, quando a gente olha para o amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. O que está à nossa espera? Ele diz no verso 1, se é amor ou se é ódio. Se é amor ou se é ódio que está à nossa espera, ninguém sabe o que vai acontecer. Com isso ele quer dizer que o futuro ele é cheio de incertezas. No verso 12 que nós lemos, ele fala da possibilidade da calamidade visitar a gente. Como aconteceu esse ano com o povo do Rio Grande do Sul? Quem é que previu? Vocês lembram de alguma vidente que previu a calamidade no Rio Grande do Sul esse ano? Ninguém. Mas esse é um realismo que o sábio, aqui o Eclesiastes nos coloca. Ele está dizendo assim para nós que, na verdade, o futuro é cheio de incertezas. E se você vê alguém agora, nesse final de ano, aí, videntes, prevendo o futuro, lembre da palavra que diz, não, ninguém sabe o que vai acontecer. E os crentes não vão em videntes, mas os crentes vão em cultos para ouvir profecias. Cuidado,
Porque os crentes vão para as igrejas para ouvir as profecias, que alguns chamam de profetadas, né? E para atrás dessas coisas sobre o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer. O futuro, ele está dizendo, é cheio de incertezas. O futuro é cheio de incertezas. E ele diz isso porque ele olha aqui nesse texto para as experiências da vida. E no verso 2 e 3 do texto que nós lemos, ele fala qual é a experiência ou esses fatos da vida. Que ele olha e aí ele diz assim, olha, no futuro ninguém sabe. Ele diz assim que o fato da vida é que tudo acontece igualmente a todos, ao bom e ao mal. A possibilidade de acontecer qualquer coisa, tanto para o bom quanto para o mal, é a mesma. Diz aqui o Eclesiastes. A bala perdida do traficante pode pegar num assassino, mas pode também pegar numa criança que está indo para a escola. É isso que ele está dizendo. O motorista bêbado, ele pode bater no carro de um marginal, e aí alguém poderia dizer assim, aleluia, glória a Deus. Mas o motorista bêbado pode bater no carro de uma família que está saindo da igreja. E eu só estou dando exemplos de coisas que nós vimos esse ano nos jornais. Esse ano. Então, por isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo com esse realismo da sabedoria, ele está dizendo assim, é um fato da vida. Tudo acontece igualmente a todos, ao bom e ao mal. No verso 3, ele diz assim, o coração das pessoas está cheio de maldade e cheio de loucura enquanto elas vivem. Não é verdade, irmãos? Quanta maldade, quanta loucura a gente tem visto as pessoas expressarem. E aí ele diz assim, e essa maldade, essa loucura pode atingir tanto o justo como o mal, que é o que a gente vê acontecer. E aí ele olha e diz assim, por isso ninguém sabe o que vai acontecer. E aí, a questão que fica para a gente é, mas então a gente cai num pessimismo horroroso? É isso? Eu tenho que olhar para o futuro com pessimismo? Qual é então a vantagem da gente temer a Deus? Qual é a vantagem da gente temer a Deus, da gente viver com santidade, da gente viver com sabedoria, se tudo pode acontecer para todos? Igualmente, qual é a vantagem? E é isso que o sábio aqui vai responder. Muitas são as vantagens da gente temer a Deus. Apesar da possibilidade de tudo acontecer, tanto para o bom como para o mal, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas muitas são as vantagens da gente se manter santo, sábio e temente a Deus, apesar das incertezas. E de a mesma coisa poder acontecer para todos. Muitos são as vantagens. E aqui então, o sábio vai nos dar 5 atitudes. E eu vou correr para conseguir ver as 5 com os irmãos nessa manhã. 5 atitudes dos sábios diante desse futuro que é incerto. E quando a gente olha para o futuro, ele é incerto. Tudo pode acontecer. Quais são as atitudes dos sábios, daqueles que temem a Deus, quando eles olham para esse futuro? E eu creio que a gente olhar e aprender com Eclesiastes é melhor do que ir em vidente, ou tantas coisas, ou do que fazer um prato de lentilha, né? Quais são as atitudes do sábio diante do futuro que, olhando nós daqui para agora, para frente, ele é incerto e a gente não sabe tudo o que pode acontecer. Em primeiro lugar, primeira atitude, os sábios mantêm viva a chama da esperança. Amém, irmãos? A pessoa sabe, mesmo a gente não sabendo, e mesmo que tudo pode acontecer, a pessoa sábia e que teme a Deus mantém viva a chama da esperança. É o que ele diz no verso 4.
Eclesiastes 9, verso 4. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Para aquele... Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Que versículo interessante, né? Para aquele que está entre os vivos, para aquele que está vivo, há esperança. Enquanto há vida, ele diz, enquanto há vida há esperança. Amém? Porque ele diz que tudo pode acontecer, não é isso que ele fala? Tudo pode acontecer, e tudo pode acontecer, é tanto o mal quanto o bem também. Então eu sei que o bem também pode acontecer. Assim como pode acontecer a calamidade, também pode acontecer o milagre. E por isso, enquanto há vida, há esperança. Depois, nos versos 5 e 6, o que ele vai dizer é que para as pessoas que morreram, o jogo acabou. Para as pessoas que morreram, é isso que ele está dizendo, para quem morreu, o jogo acabou. Mas para quem está aqui, há esperança. Por quê? Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E o que ele está dizendo aqui, meu irmão, é algo que eu acho assim, simples e maravilhoso. Assim, o cão vivo, coisas boas podem acontecer com ele, amém, irmãos? O vira-lata caramelo, vocês não veem na rua assim, vira-lata caramelo? O vira-lata caramelo na rua, ele pode ganhar um snack de alguém ou não? Pode ganhar um biscoitinho? Alguém pode se compadecer e adotar? Levar para casa? É o que ele está dizendo, até para o cachorrinho que está vivo, coisas muito boas podem acontecer com ele, e a gente vê o tempo inteiro que de fato acontecem. O sábio, apesar do futuro ser incerto, e de tudo poder acontecer para todos, ele mantém viva a chama da esperança, porque ele sabe que as coisas boas também podem acontecer, e elas também acontecem na nossa vida. Enquanto estou vivo, irmão, ainda há esperança. A esperança de que alguma coisa boa ainda pode acontecer. Amanhã, uma oportunidade inesperada pode surgir. Amém? Amanhã pode acontecer. Olha o que ele diz no verso 1. No verso 1 ele diz assim: tenho refletido sobre todas estas coisas, para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios com os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Você veja que ele não fala só de ódio, ele fala também de amor. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe. Por isso eu mantenho viva a chama da esperança, porque eu sei que pode acontecer calamidade, o ódio. Eu posso receber o ódio de alguém, mas eu também posso receber o amor. Alguém pode lembrar de mim, ligar e falar assim: puxa, lembrei de você, estou ligando para abrir, porque eu tenho aqui uma oportunidade de trabalho para você. Pode. Enquanto a vida há esperança. Amanhã descobrem a cura e o tratamento para uma enfermidade que hoje não tem. Mas amanhã é descoberto. Enquanto a vida há esperança. Por isso os sábios mantêm viva a chama da esperança. Talvez amanhã, a pessoa que trouxe sofrimento para você hoje, talvez amanhã ela se arrependa e volte a procurar você arrependido. Talvez. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo não voltou para a casa do pai? Talvez o teu filho rebelde amanhã ele volte. Enquanto a vida há esperança. O sábio, apesar de não saber, ele vive assim. Ele escolhe viver com a esperança no coração. A segunda atitude do sábio, diante das incertezas do amanhã:
Os sábios aproveitam bem as oportunidades que a vida traz. Porque o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo de novo que assim, a vida pode trazer oportunidades. Veja o verso 10, vamos ler juntos o verso 10, Eclesiastes 9:10. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas nessa vida, a vida pode trazer ou não para nossa mão oportunidades? Pode e vai. O sábio, ele aproveita bem as oportunidades que a vida traz. A vida pode trazer calamidades, mas ele está dizendo assim que a vida também traz. Eu acho interessante a expressão que ele usa: tudo que vier às suas mãos. É aquilo que a vida traz, que a graça de Deus nos traz. Meu irmão, faça de todo o coração, faça com empenho, aproveite bem cada oportunidade que a vida trouxer para você. É assim que o sábio escolhe viver. Meu irmão, tem coisas boas que vêm para as nossas mãos. Ele fala aqui de obras, projetos, conhecimentos, coisas boas que vêm para as nossas mãos, oportunidades que vêm, e o sábio se dedica, ele faz conforme as suas forças, faça conforme as suas forças, com todo empenho, com capacidade, com disposição. O que vier para as suas mãos para fazer, faça-o de todo o coração. Amém? Porque a vida traz. Futuro é incerto, mas o sábio, ele opta para manter viva a chama da esperança, e o sábio, ele olha e diz assim: e quando o futuro trouxer para as minhas mãos oportunidades, eu vou aproveitar e eu vou fazer de todo o meu coração. A terceira atitude do sábio diante desse futuro que é incerto, diz que os sábios, eles desfrutam as coisas boas do dia que se chama hoje. Eles sabem desfrutar a vida hoje. Futuro é incerto. Tudo acontece igualmente para todos. Ok, mas hoje, eu olho ao meu redor, diz o sábio, e eu vejo bênçãos. Versos 7 a 9. É o que ele diz aqui. Se é assim, vai e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho. Isso é no dia de hoje. Pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes estejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Amém, irmãos? O sábio, ele diante das incertezas do futuro, eles desfrutam as coisas boas que a vida já lhe traz no dia que se chama hoje. No meio da possibilidade das coisas ruins, Salomão não deixa de olhar para a realidade das coisas boas que ele já tem. Ele fala aqui do pão, ele fala do vinho, ele fala de celebração, ele fala da mulher amada. O problema, meus irmãos, o problema da nossa vida, sabe qual é? O problema não é que as coisas boas e os momentos bons não existam, não é esse o problema. O problema é que nós, muitas vezes, nós não desfrutamos com alegria e prazer do hoje e daquilo que Deus já tem nos dado. É ou não é verdade? Eu não como com alegria, eu como com preocupação. Eu vivo, sabe, irmãos, o problema é que, sabe uma das coisas mais difíceis, eu tenho visto isso na minha vida, tá? O testemunho que eu dou. Uma das coisas mais difíceis da gente fazer é a gente viver o dia que se chama hoje.
Porque ou eu estou preso no passado, me lamentando, eu estou no hoje, mas olhando para o passado e me lamentando. Eu estou no hoje, olhando para o passado e chorando. Como o meu pão, chorando por aquilo que passou. Ou eu estou no hoje, comendo o meu pão, preocupado com o futuro, cheio de medo, de ansiedade, de inquietação. É ou não é verdade? Talvez uma das coisas mais difíceis da gente fazer é a gente desfrutar o dia que se chama hoje. Porque eu pergunto para você, hoje, não está mais ou menos tudo em ordem assim, hoje? Talvez não esteja perfeito, mas não está mais ou menos em ordem, hoje. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem desfrutou da ceia de Natal com a família no Natal? Quem estava ali na ceia, desfrutando com alegria e com prazer daquele momento, com a mulher amada, com a família, desfrutando daquele pão, no nosso caso Coca Zero, que a gente não toma vinho, então vai na Coca Zero. Quem estava ali? Você estava ali desfrutando, ou você estava preocupado com os pacotes que virão no ano que vem desse governo maldito e ppp, e o teu papo era esse? A gente tem uma dificuldade para desfrutar, e por isso que o sábio, diante do futuro, pode acontecer qualquer coisa, ele fala, pode acontecer, e o sábio, ele escolhe, e ele desfrutar as coisas boas também no dia que se chama hoje. Eu achei muito interessante o verso 8, aqui do texto, Eclesiastes 9:8, que ele diz assim, que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Um pastor e comentarista chamado Warren Wiersbe, eu acho interessante como ele interpreta isso aqui. Ele diz assim que as vestes brancas e o óleo na cabeça, era o óleo perfumado, era perfume. As vestes brancas e o óleo perfumado, eles eram usados lá na época de Israel, eles eram usados somente em ocasiões especiais. É uma roupa de festa, e é um óleo, é um perfume assim, sabe aquele Armani, que você tem um frasquinho assim, que custa, sei lá, uns R$1.000, o frasquinho de um Armani, desse tamanhozinho assim, e você só usa assim, no casamento ou na formatura do filho, né? Assim, você vai um pouquinho e pá, aquele negócio, assim, é ocasião, é aquele terno, é aquele perfume que eu uso em ocasiões muito especiais. Mas o Eclesiastes diz assim, que as suas vestes sejam sempre brancas. Não só nas ocasiões especiais, mas no dia a dia. E aí o Warren Wiersbe, ele diz assim, que o que o Salomão está dizendo para nós aqui, é que a gente tem que desfrutar do nosso cotidiano, das coisas simples do cotidiano, como se fosse uma ocasião especial. Sabe, daqui a pouco você vai almoçar com a sua família, que seja uma ocasião especial. Quando você estiver assistindo Netflix com a sua mulher amada, ou com o seu marido, se estiver ali, assim, na sexta-feira chuvosa, assistindo Netflix, que seja assim, que você faça isso com o prazer e com a alegria, como se você estivesse em Paris com ela, mas você está em casa assistindo Netflix, mas que seja com essa alegria. Irmão, desfrute o hoje, porque a vida passa, ele fala aqui, e nós vamos para o túmulo. É isso que ele está dizendo. Nós vamos para o túmulo. Todo o nosso caminho é esse caminho, ele diz. Todos nós. E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que a gente fica tão preso no passado e tão preso no futuro, que a gente não vive o dia de hoje com o prazer e com a alegria
que eu tinha que viver, aquele pão que Deus está me dando hoje, o vinho que Deus está me dando hoje, e a mulher amada que Ele me deu, desfrutar. A gente vive no mundo do ser. Se eu for para Paris, aí vai ser legal. Se acontecer, aí vai ser legal. A gente vive no mundo do ser. Então, se eu me formar, então eu vou ser feliz. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, então aí eu vou me alegrar. Então. E hoje, meu irmão, hoje, Deus tem te dado o pão. Hoje, Deus tem te dado o vinho. Hoje, Deus tem te dado a mulher, o marido, a família. Hoje. E aí a vida passa. E aí a gente vai para o túmulo. E a gente olha para trás e vê que não viveu. Não viveu porque a gente estava tão cheio de tanta coisa no coração. E o sábio diz assim, não. O sábio, ele aproveita, ele desfruta as coisas do dia que se chama hoje. Em quarto lugar, e vou correr aqui, os sábios vivem pela lei, a lei das probabilidades. O que é isso, pastor? Versos 11 e 12. Versos 11 e 12. O sábio vive pelas leis da probabilidade. Verso 11, coloca aí, olha só o que diz. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. E aí ele fala que, depois ele fala assim, a calamidade às vezes pode visitar, e aí o mais rápido nem sempre vence a corrida. E eu queria que você sublinhasse aí, sublinhe nessa expressão dele a palavra nem sempre. Nem sempre. Não é verdade, irmão, que nem sempre o mais rápido vence a corrida? Não é verdade? Quem é que é do tempo do Ayrton Senna? Ele entrega a idade agora, levanta a mão aí, que você assistia domingo de manhã, você não ia para a igreja para assistir a Ayrton Senna correr. Eu sei porque eu fiz isso, irmãos. Muitas vezes eu não ia para a igreja para poder assistir Fórmula 1, Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era o mais rápido, mas ele ganhou todas? Não. Então tá certo, né? Nem sempre o mais rápido vence a corrida. Por quê? Porque existe, como ele fala aqui, tudo depende do tempo e do acaso. Existem momentos, tempo aqui é momento, existem momentos e existem coisas imprevisíveis que acontecem e fazem com que o mais rápido nem sempre vença, que o mais preparado nem sempre consiga aquela vaga, nem sempre. Mas a palavra nem sempre traz embutida nela a palavra geralmente. Nem sempre, mas geralmente vence. É ou não é verdade? O mais rápido nem sempre vence, porque existe o tempo e existe o acaso. Furou o pneu, aí o mais rápido não venceu. Tinha um prego na pista, ele passou bem naquele prego em cima. Acontece, diz aqui o sábio. E ele nem sempre vence, mas o mais rápido geralmente vence. O mais preparado, geralmente, nem sempre, mas geralmente ele consegue a vaga. O sábio nem sempre tem pão, mas geralmente a pessoa sábia, ela tem sim um sustento digno. Geralmente nos coloca na lei das probabilidades. Se eu trato o meu cônjuge com amor, nem sempre ele vai responder de volta com amor. Nem sempre, porque existe o acaso e existe o momento, né? Mas, se eu tratar o meu cônjuge com amor, geralmente ele vai responder com amor.
Nem sempre. Mas qual é a probabilidade dele responder com amor? É grande. Por isso que ele está dizendo aqui que, conquanto o futuro seja incerto e tudo pode acontecer igualmente para todos, escolha ser sábio, escolha temer a Deus, escolha ser santo, escolha ter caráter, escolha ser uma pessoa íntegra, porque nem sempre a gente vai, às vezes a calamidade visita, mas geralmente essas coisas vão trazer bênção para a nossa vida, geralmente. Então tem vantagem ou não em ser sábio? Claro que tem. O sábio não confia na lei do acaso, porque ele fala aqui de tempo e acaso. O sábio não vive pela lei do acaso. Mas acontece um acaso, e aí a pessoa que não estudou entrou na FUVEST, chutou aquele dia, aí agora eu vou então viver na lei do acaso, vou começar a chutar, é isso? Não. Às vezes acontece do malandro se dar bem, mas geralmente o esforço é recompensado. É isso que ele está dizendo aqui. Nem sempre é, mas geralmente é. Se eu vivo com prudência, nem sempre eu vou estar tranquilo, mas geralmente, a maior parte das vezes, a probabilidade de eu estar vivendo uma vida muito mais sólida e equilibrada é muito maior. Então, o sábio, ele vive por essa lei das probabilidades, sabendo que vale a pena sim ser sábio, ser santo e temer a Deus. E para encerrar, irmãos, a quinta atitude do sábio diante desse futuro que ninguém sabe que vai acontecer, e tudo pode acontecer com todos, é que os sábios, eles escolhem confiar na bondade de Deus. Amém? Em último lugar, os sábios, eles escolhem confiar na bondade de Deus. O futuro é incerto, tudo pode acontecer com todos, igualmente com todos, ele diz. Mas ele escolhe confiar na fidelidade e na bondade de Deus. Veja o que diz o verso 1. Era o primeiro ponto do Eclesiastes, eu deixei por último, de modo proposital, para a gente encerrar a mensagem. 9:1, Eclesiastes 9:1. Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão aonde, irmãos? Aonde estão? Estão nas mãos de Deus. Os justos e os sábios com os seus feitos. Veja que é a pessoa, com os seus esforços, com os seus trabalhos, a pessoa, o justo e o sábio, eles estão aonde? Eles estão nas mãos de Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui? É o seguinte: o sábio, ele não sabe muita coisa, ele olha para o futuro e fala assim, não tem como saber. Eu acho isso maravilhoso, ele é realista, não tem como saber, tudo pode acontecer igualmente com todos, e esse ano de 2024 provou isso, a gente viu isso acontecendo nos noticiários. Aí ele fala assim, então, eu como sábio, sobre o futuro, eu tenho muitas incertezas, mas eu tenho uma conclusão, eu tenho uma certeza, hoje, como sábio. E qual é a certeza que ele tem? Que a vida do justo e do sábio, e os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Tem muita coisa que eu não sei, e se alguém disser que sabe, você diz assim, você não é sábio, porque o sábio sabe que não sabe de muita coisa. O sábio sabe que não sabe de muita coisa, mas ele sabe de uma coisa:
E essa certeza é que ele carrega no coração, que o justo e o sábio, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E porque nós estamos nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, eu posso olhar para o futuro com esperança. Porque a minha vida está nas mãos de Deus, eu posso saber que o futuro também traz oportunidades, e quando elas vierem, aquilo que Deus trouxer para as minhas mãos, eu vou fazer de todo o meu coração, vou dar o meu melhor, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu como meu pão hoje com paz, com alegria, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu posso beber o meu vinho hoje com prazer e desfrutar o dia de hoje com a minha mulher e com a minha família. Eu posso viver o dia de hoje porque a minha vida está nas mãos de Deus. E porque a minha vida está nas mãos de Deus, eu posso viver na lei das probabilidades. Porque nem sempre o mais rápido ganha a corrida. Mas geralmente ele ganha, então eu vou treinar para ser o mais rápido. Eu vou me esforçar para ser o mais rápido. Eu vou me dedicar para ser o melhor. Eu vou viver assim, porque é assim que o sábio vive. O sábio, ele não come lentilha para prosperar na virada. O sábio vive assim. O sábio não põe chave na porta para abrir porta no ano que vem. Não usa cueca amarela para atrair a mega sena da virada. Não. Isso é coisa de tolo. O sábio, ele vive assim. Mesmo diante de todas essas incertezas, irmão. A gente está terminando o ano. Quando a gente olha para 2025, quem poderia contradizer o sábio aqui? Ninguém. Quando a gente olha para 2025, tudo pode acontecer com todos. Eu não tenho certeza de quase nada. Não posso saber nada, mas uma coisa eu sei, que as nossas vidas e as nossas obras estão nas mãos de Deus hoje. E que você caminhe para frente, irmão, com essa sabedoria e essa certeza no seu coração. Amém? Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui.